Eu não sou Augusto Cury, eu não sei nem se eu sei fazer palestra motivacional, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês. E eu quero falar para vocês sobre um homem. Ele viveu há muito tempo atrás. Um homem inteligentíssimo e poderoso no país dele, no lugar onde ele morava. O nome dele era Paulo, ou Saulo. Você que sabe como você quiser chamar, você fala Paulo ou Saulo. Ele te atenderia nos dois nomes. O engraçado é que Paulo, quando ele descobriu a verdade, ele ficou cego. Porque a verdade era uma luz tão grande, tão bonita e tão boa, que foi demais para os olhos dele e ele ficou cego. Paulo não ficou sozinho nessa caminhada. Apesar de Paulo ter sido um homem muito ruim, ter vivido uma época em que ele era muito ruim, e aonde ele chegava, as pessoas batiam continência, e as pessoas tinham até medo dele, e às vezes até corriam dele. E Paulo, quando ele descobriu a verdade, alguém veio ajudá-lo, um amigo, que ele nem conhecia quem era, mas ajudou ele e ensinou muitas coisas. Paulo era inteligentíssimo, muito inteligente, muito mesmo. E quando ele foi aprendendo tudo, ele começou a adquirir a sabedoria, porque ele era inteligente, mas não sabia usar aquela inteligência para o lado certo. Então ele adquiriu a sabedoria. Quando ele adquiriu a sabedoria e conseguiu ver tudo, os seus olhos então se abriram e ele voltou a enxergar. Você já recebeu alguma carta? Eu gostava muito de receber carta. Hoje, nesse mundo de e-mail, de WhatsApp, a gente quase não recebe cartas. Paulo, ele amava escrever cartas. Depois que a sabedoria tomou conta da vida dele, a sabedoria de verdade, ele amava escrever cartas. Nossa, como ele gostava. Ele mandava carta para as pessoas, ele mandava carta para lugares, ele sempre mandava cartas. E o legal é que nessas cartas ele sempre tinha um agradecimento, ou ele sempre ensinava alguma coisa de valores, ele sempre falava algo para que as pessoas pudessem crescer, ele sempre dava conselhos. Teve vezes que ele foi duro, teve vezes que ele brigou, mas em sua maioria era por amor, porque Paulo conhecia a verdade. E Paulo, então, ele escreveu uma carta. Uma carta para um povo que mora lá para o lado de Filipos, isso há muito tempo atrás. Os filipenses, ele escreveu uma carta para eles. Ele estava muito preocupado com o que os filipenses estavam pensando. Estava muito preocupado. O que tinha na mente deles? Será que a mente deles estava pura? O que tinha na mente deles? E Paulo, então, escreveu um recado para eles. Numa dessas partes dessa carta, eu quero falar para você agora. Ele disse assim, eu vou ler para vocês esse trechinho que eu tenho anotado aqui. Ele falou assim para esse povo que morava lá em Filipos. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existente, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Paulo já naquela época já pensava sobre isso. E hoje, comprovadamente, cientificamente, nós podemos ver que os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas podem destruir o nosso corpo, a nossa vida, se nós não soubermos lidar com isso. Nós precisamos ter uma mente pura, uma mente que não pensa o mal, que não trata mal o outro, que pensa o outro como se fosse você mesmo. E Paulo, ele já pensava nisso. E ele já entendia que a mente do ser humano, apesar de que ele viveu há muito tempo atrás, ele não é da nossa época, mas parece que ele vive hoje, porque a nossa mente, ela tem feito mal pra gente. Porque não é uma mente pura. Nós pensamos o que nós queremos, nós falamos o que vem à nossa boca. Eu acho que seria muito legal se nós tivéssemos nascido com um órgão chamado coador. E ele ficasse exatamente aqui, desse jeito.
Tudo que nós pensarmos passa pelo coador e sai pela nossa boca. Porque assim nós não vamos fazer mal às pessoas. Porque quando nós fazemos mal às pessoas, nós estamos fazendo a nós mesmos. Porque nós somos idênticos a Ele. Apesar de sermos diferentes na nossa aparência. Nós merecemos o mesmo respeito, Ele também merece o mesmo respeito. E muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes nós agimos com a mentira. E Paulo alerta que nós devemos sempre falar a verdade. Se há verdade, pensa nisso. E eu fico pensando na mentira e no pai dela. A mentira tem um pai. E não é um pai muito bom. Então por isso eu não quero a mentira na minha vida. E há pessoas que falam tanta mentira que elas próprias acreditam na mentira dela. Tem hora que elas não sabem nem o que é verdade e o que é mentira. Mas Paulo, como já conhecia a verdade, lembra lá atrás? Quando ele descobriu a verdade, ficou cego. Como Paulo já descobria, já sabia qual era a verdade, ele então deixou esse recado para que nós pensássemos na verdade. Nós devemos pensar que devemos ter boa fama, ter virtudes, ter valores inegociáveis. É isso que nós devemos pensar. A nossa mente precisa estar pura, limpa de toda maldade, porque tudo de lixo que sai da nossa boca para o outro acaba entrando de novo. Então, se eu xingo alguém, se eu trato alguém mal, se eu quero passar por cima de alguém, tudo isso, além de fazer mal para o outro, vai fazer mal para mim também. Nós devemos pensar que os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca precisam ser guardados e cuidados. São as nossas portas. E tudo que nós falamos, tudo que nós vemos e tudo que nós ouvimos, precisamos tomar cuidado, precisamos filtrar antes de qualquer coisa. Precisamos entender também. Preciso falar sobre ele, não tem como. Existia um homem, o nome do pai dele era Davi. Ele era Salomão, o nome dele. Salomão fez 3 livros extraordinários. Inclusive um falava muito sobre o amor. E Salomão, em um desses livros, falou que havia tempo para tudo. E isso é importante. Há tempo para tudo. Inclusive, há tempo para falar. Há tempo para ver e há tempo para ouvir. Você tem ouvido as pessoas? Parado 5 minutinhos para ouvir as pessoas? Você tem olhado para as pessoas com o mesmo olhar que você gostaria que ela olhasse para você? Você tem falado com as pessoas as palavras que você gostaria que alguém falasse com você? Nós devemos pensar assim. Quando Paulo fala isso, ele está preocupado com a nossa mente, porque a nossa mente pode adoecer o nosso corpo. Mas uma mente sã, uma mente sadia, uma mente pura, ela cura. Ela cura. Ela traz alívio da dor. Use a sua vida para ajudar alguém. Existe um homem, eu gosto muito de falar dessas pessoas antigas, porque eles são muito sábios, eles viveram muitas coisas extraordinárias que hoje a gente talvez não viva mais. E eu gosto sempre de lembrar dele. O nascimento dele foi meio complicado, porque ele nasceu num lugar, coitado, ele nasceu num lugar onde estava cheio de animais. E esse homem viveu há muito tempo atrás. Mas foi um homem muito sábio. E assim, eu amo esse homem. Amo muito. Porque ele fez algo por mim, ele foi capaz de morrer pela minha vida. Então, como não amar uma pessoa dessa? Como não amar? E ele disse assim que nós deveríamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E quem é o próximo? São todas as pessoas que nos cercam. Seja aqui, seja ali, seja acolá, seja lá, seja onde for, nós devemos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. E esse tem que ser o lema da sua vida. Esse tem que ser o lema para a sua vida. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu quero para o outro também. Se tudo isso for glorioso,
for maravilhoso, se tudo isso fizer bem, se tudo isso for puro, se tiver verdade nisso tudo, se tiver boa fama, então eu preciso pensar nisso. Então eu preciso viver isso. Esse é o recado que eu quero deixar para você hoje. Para que você pense sobre isso, para que você reflita sobre isso. Paulo foi uma pessoa que viveu há muito tempo atrás. Muito. Eu não sei te dizer o tempo, mas foi muito tempo. Antes de eu existir, antes de você mesmo existir. Antes de qualquer pessoa da nossa época existir, da nossa geração existir. E ele foi uma pessoa que ele sofreu muito, mas que ele amou muito as pessoas. E que ele também falou muito para as pessoas sobre como elas deveriam viver. E eu pego os ensinamentos dele, porque ele deixou várias cartas para várias pessoas, e são cartas abertas, são cartas que qualquer um pode ler. Se você quiser saber alguma delas, você pode me chamar, depois eu te falo. São cartas que qualquer um pode ler, porque foram cartas abertas a todos, mas são cartas que até hoje elas nos ensinam. Parece bem moderno para o tempo que ele viveu, mas é isso mesmo. Então pensa, a sua mente pode curar você, pode aliviar a sua dor, mas a sua mente também pode fazer um mal muito grande para você. Então tome cuidado, deixe na sua mente aquilo que é bom, retém para você o que é bom. O que não for bom, joga fora, mas não jogue em ninguém não, joga fora mesmo, descarta, faz isso. A sua mente, ela foi criada para ser pura, para ser limpa e para fazer bem às pessoas. Um grande beijo. Tchau.